O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor. Nós estamos celebrando o 20º domingo do tempo comum. Ontem à noite eu fui para a comunidade São João Batista aqui no Jardim das Palmas. E quando eu cheguei lá, um senhor, assim que eu entrei, falou assim: Padre, como Jesus está bravo hoje, né? Se Jesus está bravo, ele disse: Jesus está bravo hoje. Hoje Jesus já está dizendo que vai trazer fogo à terra. Jesus está dizendo que ele não veio trazer a paz, não, que ele vai trazer a divisão. Eu fiquei muito assustado quando eu vi o Evangelho de hoje, porque Jesus está bravo, não é? Eu fiz: pois é. E a impressão que dá no Evangelho de hoje é justamente isso, que Jesus está bravo, que Jesus está pegando nosso pé, que Ele está puxando a nossa orelha, que Ele está nos dando como um pai, né, umas palmadas que nós estamos merecendo. O que quer dizer isso, quando Jesus nos diz: eu vim trazer fogo, eu vim trazer não a paz, mas eu vim trazer a divisão? O fogo e a divisão, né? Sendo que nosso Deus é o Deus da paz e da misericórdia, mas esse Deus da paz e misericórdia hoje diz que vem trazer fogo e divisão. Esse fogo, essa divisão, representa a vocação e a missão de Jesus. A vocação de Jesus é trazer fogo sobre a terra, é incendiar a terra toda, não é? O fogo sempre foi uma representação da manifestação de Deus. Tanto que, se a gente lembrar lá no Antigo Testamento, a sarça ardente era um fogo que queimava, mas não se consumia. Se a gente lembra da manifestação do Pentecostes, não é? É as línguas de fogo que desce em Pentecostes, o Espírito Santo que desce em línguas de fogo. Então, esse fogo é incendiar que Jesus quer trazer sobre nós. E essa divisão é a seriedade que nós temos que ter em nos assumir como cristãos ou não assumir como cristãos. Talvez a dificuldade nossa é que nós vivemos uma falsa união. Nós dizemos que vivemos uma união, mas talvez não vivemos. Porque nós vivemos, na verdade, uma indiferença. Nós somos muito indiferentes às coisas de Deus ou aos nossos irmãos, né? Nós vivemos uma indecisão. Nós dizemos que somos cristãos, somos católicos, mas no dia a dia, nos nossos atos, será que nós somos mesmo? Não é? São Paulo dizia assim: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Isso é fantástico, essa frase de São Paulo, porque nós podemos fazer tudo, gente. Nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio, né? Nós até podemos pecar, nós podemos, mas nós não devemos pecar. Imagine se a cada pecado que nós fizéssemos caísse um raio do céu. Haja tempestade. Imagine se cada palavrão que a gente falasse caísse um dente. Seríamos o mundo dos banguelos. Imagine se cada vez que a gente pensasse mal de alguém, ou tivesse raiva de alguém, caísse um fio de cabelo. Seríamos talvez todos carecas. Mas não, nós temos liberdade. Não, nós não deveríamos fazer essas coisas, mas nós podemos. Quando Jesus está falando, logo no Dia dos Pais, dessa divisão de pai contra filho, tem um exemplo claro na história da humanidade, com o homem do século, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis disse não ao seu pai para dizer sim a Jesus Cristo.
O pai de São Francisco, ele tinha um plano para São Francisco. Como normalmente os pais têm um plano pronto para o filho. Ele dizia: Francisco, meu filho, vai cuidar das coisas da família, dos negócios da família. A empresa que eu montei, ele vai ficar no meu lugar, ele vai cuidar do patrimônio que eu fiz, ele vai tomar conta disso. Ele idealizou um sonho para o filho dele, mas como acontece na maioria das vezes, o pai sonha uma coisa e o filho faz outra completamente diferente. Então ele idealizou, e aí São Francisco para ele: não vou fazer o que o senhor quer, não é? E no caso de São Francisco foi ótimo, porque ele disse que ia fazer o que Deus quer. Então, o que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, né, pelo evangelista Lucas? Quando o nosso não ao nosso Pai é por causa do sim que nós estamos dando a Deus, então ele é correto. Foi o que aconteceu com São Francisco. Ele disse para o pai dele: eu não vou fazer o que o senhor quer, porque eu vou fazer o que Deus quer. E aí nós estamos no caminho correto. Esse fogo que Jesus diz hoje, que está trazendo, ele é extremamente importante para nós, porque é só o fogo de Jesus que pode purificar o mundo da impureza, pode nos purificar do egoísmo, da desigualdade, da discriminação, da exclusão, da insensibilidade. É só o fogo que tem o poder de destruir e de purificar as coisas ao mesmo tempo. Então esse fogo de Jesus, ele tem o poder de destruir e nos purificar da arrogância, porque nós somos arrogantes, e a gente tem que assumir isso para a nossa vida. Aí o que acontece? Quando Jesus diz assim: eu vim para lançar fogo à terra, e eu gostaria que esse fogo já tivesse aceso, nós precisamos chamar mais atenção ainda, lembrar que Jesus veio, ele acendeu esse fogo, e aí nós devemos nos perguntar: mas nós mantemos esse fogo aceso? Porque Jesus acendeu, mas nós mantemos ele aceso? Como que nós mantemos um fogo aceso? Né? Não vamos pensar agora no nosso fogão a gás, não. Vamos lá atrás, vamos no fogão a lenha, vamos numa fogueira, vamos numa lareira, né? Para ficar mais, talvez entender mais assim. Como é que a gente mantém um fogo aceso? Nós precisamos colocar lenha, combustível ali para ele se manter aceso. Ele está, a gente põe mais lenha, ele se mantém aceso. Como é que nós mantemos o fogo espiritual, essa chama que Jesus acendeu, aceso? Nós precisamos queimar não lenha, nós precisamos queimar coisas inúteis, nós precisamos queimar palavras vazias, nós precisamos queimar os conflitos e as divisões que nós temos, por exemplo, com os nossos familiares, né? E nós ainda temos dificuldade de fazer isso. É interessante como as pessoas não têm dificuldade de queimar os cristãos, não é? Até os dias de hoje ainda há perseguições em alguns países, em algumas culturas, que é proibido ser cristão, né? Quando fala aí do Estado Islâmico, né? Que às vezes expulsam pessoas de alguns países, lá na Síria, que você tem que ir embora se você não é da religião deles. É impressionante como eles, digamos, lutam e vão até as últimas consequências para o mal. Extremamente interessante como a gente tem dificuldade de lutar para o bem, né? Eles têm uma vontade de lutar para destruir, e nós não temos uma vontade de lutar para construir. Eles têm uma determinação tão grande de fazer assim: eu vou acabar, quando nós deveríamos ter, né, uma determinação de dizer: eu vou lutar para começar, para evangelizar, né? Eu vou ter uma coragem de passar e fazer com que as coisas aconteçam. Então hoje é um dia de nós nos perguntar: Jesus acendeu essa chama, nós recebemos esse fogo no Espírito Santo em Pentecostes, Jesus incendiou, mas nós estamos incendiando, né? Ou nós achamos que apenas incendiar é cantar aquela musiquinha: incendeia, Senhor, a nossa casa, incendeia, Senhor, a nossa casa. Cantar música é fácil, mas no dia a dia nós incendiamos a nossa casa, nós incendiamos a nossa família, nós incendiamos o nosso trabalho, nós incendiamos a nossa escola, nós incendiamos o mundo, nós incendiamos a sociedade com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, ou nós somos uma chaminha pequena, quase apagada, que parece que está muito acesa quando vem na missa, mas que saiu daquela porta para fora, a gente fica meio assim, sabe, aquela brasinha quase apagada, que nem parece que tem chama mais. Então Jesus hoje parece que está bravo conosco, porque Ele está nos chamando a atenção que nós precisamos fazer a diferença.
Então não basta dizer palavras bonitas, palavras contagiantes. Gente, não adianta a gente vir para a missa todo domingo, voltar da missa para a nossa casa e a nossa vida não muda. Então está faltando fraternidade. Nós precisamos criar na sociedade cristãos maduros, mas para isso nós precisamos ser maduros. Nós não podemos ter uma fé infantil. Nós precisamos entender que a caridade, por exemplo, não é apenas dar comida aos pobres, é conviver, é estar com eles, é abrir-se ao outro. E como é que a gente pode fazer isso no dia a dia? Exemplo, né? Por exemplo, você é aposentado, né? Talvez você poderia ajudar o filho de um irmão seu que vem aqui na missa e que está com dificuldade escolar. Durante a semana, você poderia, né, marcar com ele, lá na casa dele, ele na tua casa, e ajudá-lo naquela dificuldade escolar que ele tem. Pronto. Seria caridade. Você é médico. Poderia ajudar talvez um pequeno grupo, na nossa comunidade mesmo, né, articular isso com prevenções, ou às vezes um dia de atendimento. Nós precisaríamos criar uma rede de apoio entre nós, mas isso é muito difícil. Por exemplo, eu estou precisando de um eletricista. Aí eu venho na missa, sento atrás de uma pessoa que é eletricista, mas eu não sei que ele é eletricista. Aí quando eu vou contratar um eletricista, eu vou lá na internet, pego alguém lá da Zona Leste, a pessoa vem lá da Zona Leste para cá, às vezes faz um trabalho mal feito, cobra muito caro, dá um curto-circuito, quebra a TV, quebra a geladeira, pega fogo em tudo, e aí eu fico bravo, ainda xingo o homem, guardo um rancor no meu coração, quando eu poderia pegar alguém da minha comunidade, ele poderia até cobrar mais barato, né, e fazer um trabalho até bem feito, até porque eu vou ver ele todo domingo na missa. E por que eu não consigo fazer isso? Por uma única coisa, porque eu não sei que ele é eletricista, mas ele é meu irmão. Ele reza comigo todo domingo na mesma igreja, na mesma missa. E por que eu não consigo saber que ele é eletricista? Porque eu não conheço ele. E por que eu não conheço ele? Por dois motivos. Primeiro, que eu não posso ficar conversando com ele na hora da missa, senão o padre vai brigar comigo. Primeira coisa. Segunda coisa, é que nós não estamos dispostos a viver em pequenas comunidades. O que seria ideal e que a igreja está nos pedindo hoje. Por isso que eu invisto e brigo e falo com você dos setores. Porque lá no setor, Jesus vivia numa pequena comunidade de 12 pessoas. Lá no setor, as pessoas uma conhece todo mundo, um conhece o outro, sabe onde é que o outro mora, sabe onde que o outro trabalha, o que o outro faz. Então eu vou para o terço lá no setor e eu digo assim, eu sei que a dona Maria é costureira, então estou precisando de costurar esse vestido, eu vou levar esse vestido para ela costurar. Outro vai, poxa, vai ter a missa na casa do seu Zé. Pô, eu sei que o seu Zé é encanador. Estou com um problema no encanamento lá em casa. Vou dizer, seu Zé, vai lá em casa fazer um orçamento. Vai lá, já conserta o negócio lá. Então é mais fácil. Mas nós não queremos fazer isso. Então nós fingimos que vivemos comunidade. Mas, gente, é impossível fazer comunidade numa igreja onde cabe 500 pessoas. Não dá para a gente guardar na cabeça, eu pelo menos não consigo guardar o nome de vocês todos. Vocês conseguem guardar o meu, porque eu sou o único padre. Se tivesse uns 5 padres aqui, talvez era mais difícil. Mas eu não consigo guardar o nome de todos vocês. Não tenho essa interesse. Tem gente que tem facilidade de guardar o nome de todo mundo. Eu não tenho tudo isso aqui dentro. Não cabe. Tem gente que eu conheço há tanto ano, aí eu olho para as pessoas e falo assim, gente, como é que é o nome mesmo? Às vezes eu esqueço do meu nome. A idade vai chegando, gente. Vocês vão chegar nessa idade. Vocês vão ver como é que é o negócio. Né? Então, veja bem. Nós vamos para a igreja todo domingo, mas o nosso irmão é anônimo. Só que ele é nosso irmão. Nós somos filhos do mesmo pai. Se nós somos filhos do mesmo pai, nós somos irmãos. E como é que a gente não conhece? Né? Por exemplo, há quanto tempo você dá carona para alguém? Você não dá carona para alguém. Quando você vem ou quando você vai embora da missa? É uma coisa que eu sinto muita falta na minha paróquia de origem. Depois que eu percebi muito tempo, eu era criança, eu lembro disso. Não que faz muito tempo, mas eu me lembro lá na minha paróquia de origem, que muita gente chegava com outras pessoas, quem tinha carro, né? Ia com outras pessoas. Depois eu descobri, depois de muito tempo, que era a penitência que o padre dava. Depois de muito tempo, ia confessar com o padre,
E aí o padre dava de penitência, faça uma obra de caridade. E a pessoa dizia, padre, o que é essa obra de caridade? Ele dizia, se vire. Padre, mas o que é obra de caridade? Qual a obra que eu posso fazer? Ele dizia, se vire. Aí a pessoa já ficava com medo, que ele falava um pouquinho mais alto e ia embora. Aí as pessoas começaram a fazer obra de caridade assim. Naquela época, telefone, não que eu seja velho, gente, mas telefone era muito raro, tem em casa, então a pessoa tinha o costume de fazer algo que vocês não lembram, né? Mas é que era ir na casa do outro. Não mandava o WhatsApp, então ia na casa do outro e levava as pessoas da missa. Pegava as pessoas que estavam doentes, não doenças físicas, doenças espirituais, preguicite aguda. Aquela pessoa que tinha preguiça de ir na missa, aí falava assim, já sei, é uma obra de caridade. Passava lá na semana na casa da pessoa, fulano, tudo bem? Domingo eu vou vir aqui, a missa era domingo, 5 horas da tarde. Eu vou vir aqui, passo aqui 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, esse horário? Porque vou te levar na missa. Não, vá na missa? Não posso. Porque eu estou com problema no joelho, não tem problema, vou te levar de carro. Ia lá, 4 horas da tarde, a pessoa estava enrolando, vamos. Enfiava dentro do carro, às vezes amarrado, levava para a missa, participar da missa, terminava, punha dentro do carro e levava embora. Era bom para a pessoa que levava e para a pessoa que era levada também. O que era isso? Uma obra de caridade. Obra de caridade. Isso remonta muito antigamente no interior, que as pessoas davam carona, né? Hoje em dia a gente tem carona, dá medo de dar carona para o outro. Você está passando, passa uma pessoa, você fala, não sei quem é, como é que eu vou enfiar no meu carro? Mas aqui nós sabemos. Não é? Sem contar as pessoas que são mal educadas, né? Você está saindo da igreja e fala para a pessoa, quer uma carona? E a pessoa diz, não, eu tenho pés, eu sei andar. Não seja mal educado, seja gentil também, né? Saiba agradecer, porque é bom para aquela pessoa também que dá uma coisa. São coisas simples, gente, né? Há quantos anos você não convida alguém para ir comer na tua casa? Detalhe, alguém que você não conhece. Nós não somos irmãos? Nós não somos filhos do mesmo pai? Por que não acaba a missa, você não olha para alguém que você não conhece e diz assim, vamos almoçar lá em casa hoje? Qual é o problema? Aquela pessoa está vindo na igreja junto com você. Ela é católica. Talvez você já viu aquela pessoa há muitas vezes na missa. Não é a primeira vez que você viu. Você já fica, primeiro também não vai assim, gente, pegando um louco. Vai mirando a pessoa, pelo menos uns 3 meses também, né? Vai olhando para ver se ela reza direitinho. Vai que é um psicopata também, né? Vai mirando direitinho. Aí chega para a pessoa, fala para outra família, vamos almoçar lá em casa? Fala para a pessoa, mas você leva sobremesa pelo menos, né? Uma coisa para... Pronto, por que a gente não faz isso? Nós somos irmãos, nós nos chamamos de irmãos, nós somos filhos do mesmo pai, mas nós não temos práticas que nos ajudem a promover isso. E aí é uma pena. Há quanto tempo nós não pagamos para uma pessoa que não tem dinheiro para comer um pedaço da pizza conosco? Gente, nós temos que ver que é nesse ambiente aqui de comunidade, de igreja, é que namorarão os nossos filhos. Os seus netos serão amigos aqui dentro. Mas isso só vai acontecer se o desempregado tiver liberdade para comer na tua casa. Veja bem, nós celebramos missa há 2000 anos. Nós anunciamos Jesus há 2000 anos e o mundo continua pagão. Então tem que estar faltando alguma coisa. Nós precisamos ir além da missa. Nós precisamos levar a missa para a nossa casa, para o nosso dia a dia, né? Hoje, por exemplo, que é dia dos pais, né, e parece que Jesus está bravo. Eu falei, será que eu vou chegar bravo assim lá com os pais na missa? Você vai pegando o espírito do evangelho, né? Esse negócio de divisão, tacar fogo, né? Eu fiquei pensando, qual é o modelo do pai? O modelo do pai não só para os filhos, mas para as mães. Né? Qual que é o modelo do pai? O que talvez se dá mais valor a um pai hoje em dia? Será que é o famoso cavalheirismo ainda? Então vamos ver, o que está por trás dessas coisas? Por exemplo, né? O que a mãe e os filhos dão mais valor ao pai? É quando o pai paga a conta? Será que é só para isso que ele é importante? Até porque tem uma coisa interessante, né?
Muitas vezes quando o homem paga a conta, o que está por trás daquilo? Será que por trás daquilo não está dizendo, bem, eu estou pagando a conta porque eu ganho mais do que você? E infelizmente isso é uma realidade. Às vezes o homem e a mulher trabalham na mesma empresa, têm a mesma função, mas o homem ganha mais do que a mulher só por ser homem. Mas realiza a mesma função, tem o mesmo ofício. Não é? Muitas vezes a gente acha que o mais importante na vida do pai é abrir a porta do carro, ou abrir a porta para o filho ou para a mulher passar. Mas o que está por trás daquilo? Realmente é uma gentileza, ou é um gesto de dizer, eu vou abrir a porta porque você é tão fraca que não consegue abrir a porta? Muito pelo contrário. A mulher aguenta muito mais dor do que o homem. A mulher aguenta até a dor do parto, o homem qualquer coisa ele já está morrendo. Eu dou o meu casaco para você quando está frio. O que está por trás disso? Porque você é mais frágil. Mentira, gente. O homem tem uma gripezinha e quase morre. A mulher não, ela está doente, ela está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, ela é resistente. Dizem as pesquisas que até as infecções a mulher se recupera muito mais rápido do que o homem. Eu ando na parte externa da calçada e você na parte interna, porque você é muito lerda. Se vier um carro, você não consegue ir para o outro lado. Mentira, lerdo somos nós. Nós só conseguimos fazer uma coisa de cada vez. A mulher faz 10 ao mesmo tempo. Aliás, quer deixar um homem feliz, ele precisa de 2 coisas só. Uma TV grande, um controle remoto e comida. Pronto. Homens, e não sintam ofendidos com isso, nós somos felizes com isso. E a nossa vida é maravilhosa com isso. Como nós somos mais tranquilos. As mulheres não, elas querem tantas outras coisas. Para a gente estar tranquilo, sossegado. É ótimo, seu amor. Para a gente tudo está bom. Uma TV grande, controle remoto e comida, a gente está tranquilo, feliz em casa. A mulher não, ela quer outras coisas. Para ela ser feliz é muitas outras coisas. Tem muita coisa, né, que elas querem. É um mundo totalmente diferente. Ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Nós não, somos mundos diferentes. Não é? Outro dia um homem disse assim para mim, padre, olha, eu sou um ótimo pai, porque olha só, eu até ajudo a minha mulher a trocar fralda. Como se a função fosse só dela. O filho não é só dela, é seu também. Outro dia disse, padre, eu sou um pai ótimo. Ontem eu até sequei um pires. Então a nossa relação de paternidade, a gente tem que pensar, nós dominamos ou nós amamos? Não é? Qual é o modelo de paternidade? É o Pai do céu. E Ele é o modelo de amor para nós. É o modelo de amor misericordioso. Então todos os pais têm que dizer, qual é o meu modelo de pai? É olhar para o Pai do céu. Ele é o meu modelo. Só que hoje a gente tem que entender que a figura mais atacada é a do pai. Se falam muito da mãe, mas a figura mais atacada hoje na sociedade é a figura do pai. Até na igreja. Até na igreja. Por exemplo, pai é permanente. E nós não queremos uma coisa permanente. Né? Não existe ex-pai. Graças a Deus não inventaram isso ainda. Também pai não tem prazo de validade. Pode ser pai de criança, de adolescente, de idoso. O seu pai pode ser um velho gagá, caduco. Ele continua sendo pai. Continua sendo pai. Não tem jeito. Não perdeu a validade. Termina nisso. Não. É uma função permanente. Ele continua sendo pai a vida inteira. Não. Qual que é a nossa paternidade? Né? Hoje em dia, Bruno, tem crescido muito na igreja, muitos pregadores, não é? Mas tem diminuindo muito o número de pais. O que é esses pais? Pais que fazem um trabalho permanente, que acompanham todo dia, todo ano, toda semana, todo mês uma pastoral, um movimento, que acompanha permanentemente. Mas tem crescido muito assim, não, eu faço isso aqui, depois eu faço em outro lugar, depois eu faço em outro lugar. Então grandes eventos, como se fossem grandes artistas em grandes lugares. Mas acompanhar permanentemente é muito raro. É uma pena.
Então essa visão de paternidade está sendo perdida na nossa vida, quando nós deveríamos resgatar isso, de um trabalho paternalista, verdadeiro, como Deus é Pai. Então nós precisamos entender uma coisa, gente, há uma diferença entre experiência e argumento. Exemplo, eu posso chegar para você e dizer assim: tem uma fruta deliciosa chamada laranja. Talvez você não conhece, mas eu vou te mostrar. Olha, laranja é uma fruta que você descasca, você corta o meio, você chupa a laranja, depois você pode abrir ela, e aí você pode comer até o bagaço da laranja, que é gostoso. E você come, até tem uns grãozinhos, fica até muito crocante, é deliciosa. Tem algumas laranjas que são docinhas, outras são meio azedinhas. Isso é um argumento. Eu estou falando, e você pode acreditar que a laranja é doce, você pode acreditar que é gostoso, você pode até dizer: ó, que legal, deve ser muito bom. É diferente de você experimentar a laranja. Não sei se você está me entendendo. É a mesma coisa do amor de Deus. O amor de Deus Pai, nós precisamos experimentar. Então não adianta eu dizer para você se você não experimenta. Não adianta você dizer para o outro se o outro não experimenta. Então, enquanto a pessoa não tem uma experiência pessoal de Jesus, pessoal do amor de Jesus, do amor paternal de Deus, não adianta, é só argumento. Eu só posso dar argumento para você, você só pode dar argumento para o outro, mas o outro tem que viver uma experiência pessoal dele com Jesus. Quando ele viver essa experiência pessoal, então ele vai passar do argumento para a experiência, e aí ele vai entender de verdade o que é aquilo. Então veja bem, Jesus hoje começa o evangelho dizendo que ele veio trazer fogo à terra e que ele queria que já estivesse aceso. Nós queremos viver esse fogo, nós queremos manter esse fogo que veio no Espírito Santo em Pentecostes, esse fogo desde lá da sarça ardente do Antigo Testamento aceso ou não? Ou nós só estamos em busca de aspectos de Jesus? Aspecto apenas de um milagre, ou de uma cura que eu necessito, ou de uma graça que eu necessito para aquele momento. Por exemplo, nós viemos na missa não para assistir a missa, nós viemos para protagonizar, participar. Eu fico ali olhando, gente, eu sou igual ao Thundercats, eu tenho visão além do alcance, gente. Eu fico ali olhando, e eu fico às vezes vendo gente que vem para a missa e não reza, não responde amém, não canta o canto de ato penitencial, não canta o glória, nem a resposta do salmo não canta. Parece um poste. Ou melhor, parece o defunto na missa de corpo presente. Você é o defunto, que é a única pessoa que não faz nada, está ali morto. Nós não viemos na missa para assistir a missa, nós viemos para participar. Nós viemos na igreja para formar comunidades, para ser participantes da comunidade. Os 12 que andavam com Jesus, eles estavam ali, cada um tinha um jeito de ser, mas eles formavam uma comunidade de Jesus. Tinham defeitos, mas eles estavam ali formando. Então hoje é um dia de nós nos perguntarmos: eu deixo o meu pai ser pai? Depois, se você tem filhos, eu deixo o pai dos meus filhos ser pai dos meus filhos? Eu deixo ele ser pai, ou eu impeço ele de ser pai? Segunda pergunta: eu apoio o meu pai, ou se eu tenho filhos, eu apoio o pai dos meus filhos? Terceira pergunta: eu ajudo o meu pai, ou ajudo o pai dos meus filhos? E aí tem um parênteses, gente. O que acontece? Muitas vezes está tendo ali uma discussão entre os filhos e os pais. E aí às vezes o pai se exalta, né? O pai fica muito bravo. Quando a mãe percebe aquilo, a mãe tem que fazer assim: primeiro ela chega perto do pai, quando o pai está se exaltando muito, a mãe chega perto dele sem que ele perceba, né? Ela chega perto dele e puxa devagarinho assim a camisa dele, só para ele perceber. Se ele não perceber, a mãe pega e belisca ele. Está doendo, não é? Deixa eu ver como é que faz. Está doendo, é assim que tem que fazer. Tem que beliscar ele para ele já dizer: opa, peraí, estou fazendo alguma coisa errada. Não doeu não, né? Doeu sim, eu sei. Tinha que doer. Aí o que acontece? Quando percebe, ele já dá um toque. Aí quando a poeira baixa, ela vai sozinha com ele e fala com ele assim: amorzinho, você exagerou, você tem que ser mais calminho, entendeu?
vai devagar, você perdeu as estribeiras, você ficou muito nervoso, você falou coisas que você não deveria fazer. Então vamos fazer assim, eu quero ir de um lado, você quer ir do outro, você tem um extremo, eu tenho do outro. Vamos entrar no acordo para a gente junto fazer aquilo e entrar no acordo. É assim que deve ser. Normalmente como que funciona? É o contrário, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Aí os dois começam a brigar e o filho faz o que quer. Esse é o grande problema, muitas vezes, dos nossos problemas dos pais com os filhos. Quando o filho faz uma coisa e o pai diz A e a mãe diz B, aí o pai começa a brigar com a mãe e o filho está livre, enquanto os dois começam a brigar, ele faz o que ele quer. Então ali na frente do filho, a mãe só vai, não vou beliscar de novo não, a mãe só vai, oi? Aí embola o meio de campo. Aí embola o meio de campo, pois é. Tem que chegar ali e conversar e falar, vamos tentar entrar num acordo, né? Os dois juntos, para os dois tentarem falar, fazer a mesma linguagem, sabendo que eles são diferentes. Porque a mãe tem um jeito maternal e o pai tem um jeito paternal. Então entrando num jeito. Depois, última pergunta. Eu incentivo o meu pai a continuar sendo pai? Eu incentivo o pai dos meus filhos a ser pai? Mesmo que sejam separados, eu incentivo a ele a continuar exercendo a paternidade, eu incentivo a ele a olhar para o Pai do céu e ver lá que está o modelo de uma paternidade responsável. É isso que eu deveria fazer. Se eu conseguir fazer isso, talvez eu estarei no caminho certo. Que o Senhor me ajude dia a dia. Amém? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.